Imagine aprender tudo sobre o TDAH do seu filho com pessoas que têm o transtorno e realmente sabem como lidar. Esse método é passo a passo, mas também exige comprometimento dos pais. E ele já ajudou mais de 3.000 famílias e pode te ajudar também. Se você tem um filho com TDAH, criança ou adolescente, conheça o programa Meu TDAH no primeiro link da descrição. Lógico que a gente vai falar de SUS. Aí, para quem não sabe, eu sou de São Paulo, Sim. né? E eu trabalhava na região metropolitana de São Paulo. Eu era concursada num município que é vizinho de São Paulo. Então, não era em São Paulo. E a gente sabe que tem realidades diferentes quando a gente vai pensar no SUS no Brasil, né? E a gente sabe também que em São Paulo a gente tem, de uma certa maneira, alguns privilégios em relação a profissionais, a questão financeira. Então, eu sei que quando eu falo do SUS, às vezes, mas lá na minha cidade nem tem. Enfim, a gente sabe que tem diferenças, né, no Brasil, mas a gente tem uma realidade em São Paulo um pouco mais confortável, né? Ainda assim, no município em que eu trabalhava, todas as unidades básicas de saúde tinham psicólogo. E isso não é o comum. Porque a gente precisa de um número de profissionais. E aí, a saúde mental, por muito tempo, ficou, e em alguns lugares ainda é reconhecida como equipe especializada. Né? Então, você não vai encontrar o psiquiatra, o psicólogo em todas as unidades básicas de saúde. Então, a gente vai ter diferenças. Então, em alguns lugares, esses profissionais vão estar em equipamentos especializados. O que significa isso? Que eu tenho um número mais reduzido ainda. Então, tem essa questão, tem essa condição. E aí, quando a gente vai pensar no atendimento numa unidade básica de saúde, por exemplo, a gente tem que atender toda a população. Então, tem que atender da criança ao idoso. Né? E a gente tinha um número ali, encaminhamento importante, e ainda tem muito pelas escolas. Então, as escolas fazem um trabalho bem importante em relação ao TDAH. Tinha um encaminhamento importante. Mas aí a gente tem que dar conta de toda essa população. Então, o que acontece que é preconizado, né, em muitas unidades? A gente trabalhar com a psicoterapia breve, que preconiza, né, em média, 12 atendimentos. Entendeu? Então, essa talvez seja uma das questões, e eu entendo, né, alguma das queixas assim. A gente vai pensar o seguinte: em 12 sessões, um profissional bem preparado, ele consegue, são 3 meses de atendimento, ele consegue melhorar bastante a qualidade de vida, ensinar estratégias, enfim, consegue dar um andamento. Mas quando a gente vai pensar em alguns transtornos que eles vão precisar de um acompanhamento maior, que não é uma questão pontual, então não é um estresse ou uma situação específica por luto, enfim, que não é uma situação pontual, que eu vou precisar de um acompanhamento maior. Aí fica um pouco a critério ali da unidade, do funcionamento, né? Mas de um modo geral são as 12 sessões, pensando em psicoterapia breve. Então, essa é uma questão. Isso nas unidades em que a gente consegue ter um fluxo de atendimento, que a gente consegue ter profissionais, que a gente consegue ter... Que não são todas as unidades. Que não são todas, né? Então, assim, eu sou bastante defensora do SUS, trabalhei muitos anos com profissionais maravilhosos, a gente consegue levar um atendimento importante para a população, acesso, porém, a gente sabe que a gente tem muitas dificuldades, né? E muitos desafios. A gente sabe, e Lara, você sabe, principalmente na infância, mas na fase adulta também, mas vamos falar de infância um pouquinho. 12 sessões não é suficiente para conduzir. Para criança, né? Um pouquinho mais. Para criança tem que ter, deixa um pouco mais. E aí, claro, eu sei que não tem nada a ver com os profissionais. É um protocolo do SUS de acordo com as limitações naturais do SUS, que tem que dar conta de tudo, de uma cirurgia de catarata, de uma apendicite ou de um atendimento psicológico com uma criança, enfim, vítima de uma violência doméstica. Então, são muitas variáveis que o SUS tem que abraçar como uma esponja, né? E isso é bastante complicado mesmo, a gente percebe. E aí, você, nesses atendimentos, que obviamente não era só TDAH, você começou a entender mais da necessidade do TDAH gostar mais? Aí, o que acontecia? Para a gente dar conta também desses atendimentos, a gente faz acompanhamentos em grupos, né? E a gente já sabe isso... trabalhando com a prática baseada em evidências científicas, a gente já sabe que o atendimento dessa primeira infância das crianças, principalmente as crianças vão falar de TDAH aqui, a gente já sabe que a orientação parental é fundamental nesse momento. Então, muito mais do que a intervenção com a criança, é você apresentar estratégias para esses pais conseguirem lidar com essas crianças, né? Então, isso é fundamental.
estratégias mesmo. Então, como é que você vai lidar, como você vai organizar a rotina, como é que você vai falar com o seu filho, né? Então, o que eu fui percebendo nesses grupos de atendimento que eu fazia, então a gente dividia a agenda e aí fazia todo um processo de triagem para entender quem poderia ir para esses grupos e tal. Eu tinha um privilégio de, na minha unidade, eu tinha uma psiquiatra junto, uma fono junto, e a gente conseguia fazer reunião mensal para discutir os casos. Então, eu sei que a minha situação era privilegiada, né? E elas me falavam, Lara, o que está acontecendo? O que você está fazendo com essas crianças? Né? Elas foram percebendo uma mudança muito importante, porque a gente faz psicoeducação, que é muito importante, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é fundamental, pensando em TDAH e pensando em saúde, de modo geral, né? As pessoas precisam dessa informação. E os profissionais iam me trazendo esse feedback. As mães iam trazendo, os pais, né? Os cuidadores que participavam. E aí eu conseguia também, fazendo uma triagem maior. O que acontecia? Eu ia percebendo as famílias que iam conseguindo se desenvolver, as crianças que estavam desenvolvendo e aquelas que não. Então, ali também eu conseguia entender que eu precisaria de mais espaço, eu precisaria desse atendimento mais especializado para aquela criança que supostamente não estava se desenvolvendo. Então, aquelas que tinham questões apenas comportamentais, que a gente vai pensar que não tem questões relacionadas a um transtorno, por exemplo, com essas instruções, elas vão se desenvolver e a família vai estar satisfeita, a escola vai diminuir a queixa e a gente consegue seguir. E aí a gente percebe aquelas outras que não, que olha, os pais estão vindo, eles estão tentando colocar em prática e a criança não precisa de uma atenção maior. Então, a gente sabe. Então, também era uma forma. E aí... que acontecia, né? Eu conseguia fazer uma triagem, conseguia desenvolver aí melhor com essas famílias, conseguia trazer mais próximas essas crianças. E aí a gente ia ter que entender. Olha, precisa de estratégia na escola. Olha, precisamos levantar um diagnóstico, talvez, dessa criança. Né? Precisa, talvez, encaminhar para o CAPS infantil, que o CAPS infantil, para quem não sabe rapidamente, é o equipamento em que faz atendimento da infância e juventude dos casos graves, né, que a gente fala dos casos severos com transtornos mentais. Então, a porta de entrada do SUS, para quem não sabe, é a Unidade Básica de Saúde. Ou seja, você que quer começar, que não tem nenhum atendimento ainda no SUS, você vai e começa por lá. Abre, né, faz toda a sua documentação e dali você vai ser encaminhado para os equipamentos de especialidade, caso haja necessidade. Então, também era uma forma de ir fazendo essa triagem, fazendo esse entendimento. E aí, cada vez mais, ia ficando mais claro um número importante de crianças com sinais e sintomas de TDAH. E aí, era uma questão que eu fui trabalhando, fui conversando, a gestão apoiava, então a gente fazia alguns trabalhos de prevenção nas escolas, porque a Unidade Básica de Saúde tem, né, Eles vão perfil. nas escolas, tem esse perfil, então? Vão às escolas, não tanto quanto a gente gostaria, mas a gente... Na medida do possível, Isso, claro. a gente ia, então, para conversar com os professores, para apresentar. Então, eu cheguei a fazer esses trabalhos nas escolas em alguns momentos, para levar, para falar de TDAH, para conversar na equipe, porque é muito importante. Quem é muito importante? O pediatra, a enfermagem que faz aquela triagem inicial e está vendo aquela criança extremamente agitada, ela tem que ter um olhar um pouco diferenciado, né? A gente sabe que, né, eles têm que ter um olhar para uma série de questões, mas que a gente tem que ir se aproximando a saúde mental da saúde de um modo geral, né? Já mudou muito de quando eu iniciei, mas foram essas questões aí que me incomodavam muito, né? Muito. E aí a gente já sabe, aí também você deve ter trazido esses dados aqui, então, que o TDAH é um problema de saúde pública. Né? Então, a gente já sabe que a criança e o adolescente com TDAH sem o tratamento adequado, ela vai ter maiores chances de gravidez na adolescência, de problemas com a lei, de uso abusivo de substâncias. Ou seja, a gente tem uma série de questões de evasão escolar. Né? Então, isso a gente está dado em literatura, isso não é de agora, mas a gente precisa continuar falando. Né? Então, assim, e a gente tem um número importante, então 5% da população infantil, né, aproximadamente, é um dado mundial, de crianças vão apresentar o déficit de atenção, né, hiperatividade, ou seja, é um número muito importante. Né? E a gente pensando em saúde pública. Então, foram essas grandes motivações. Aí me estendi um pouco. Não, fique tranquila. Que me levaram, né, para estudar mais, para me envolver mais, para trabalhar. E aí, quando eu fui prestar o mestrado
o doutorado já. Eu já queria seguir nesse tema, que era um tema que eu já vinha trabalhando, né? E aí, depois disso, só que vieram as redes sociais, que eu descobri as redes sociais, porque estava completamente É uma forma de você também mostrar... muita gente conhece através das suas redes sociais, né? Que é uma forma de você mostrar o seu trabalho. O que você tem feito com relação a isso, né? Um trabalho importante que você tem feito. E agora eu estou sabendo ainda mais como era minuciosamente o seu trabalho lá no SUS, que não apenas o seu trabalho, mas os outros profissionais também, que nas mesmas em igualdades de condições ali, né? O que a gente pode perceber também, um dado que você falou aqui, complementando, é que veja como as coisas são. Mesmo o SUS dando conta de atender ali do jeito que dá, né? Com as suas limitações. As crianças, elas podem enfrentar essas dificuldades, ou seja, nem todos conseguem chegar a um caso de sucesso, e a gente sabe que tem várias variáveis aí, por exemplo, a escola que aquela criança ela está acolhedora ou não, os pais estão fazendo o que os profissionais estão indicando ou não, como é que esse clima em casa, né? Então, tudo isso também afeta. E veja bem, a criança que acaba não chegando no sucesso, não acaba sendo um caso de sucesso, ela tem a maior probabilidade, sim, de retenção, de evasão escolar, e a partir disso, ela pode acabar se envolvendo com maus elementos, não apenas pela evasão escolar, que naturalmente marginaliza a pessoa, mas também pela questão da imaturidade também, que é um pouco maior nas pessoas que têm TDAH. Então, veja só, a gente está enfrentando um problema recentemente parte do corpo técnico do Ministério da Saúde, que é a Conitec, que já vem negando desde o ano passado, eu fiz essa denúncia agora no início do ano, que eles simplesmente negam até a eficácia do medicamento, ou seja, indo de encontro a qualquer protocolo internacional sobre o TDAH. É claro que a gente sabe que eles sabem ler. Então, se eles pegam alguns artigos científicos escolhidos a dedo para tentar rebater, dizendo que não é importante, que não é eficaz, obviamente, isso tem outro interesse por trás. E esse segundo interesse está no relatório da Conitec, que eles falam acerca do impacto econômico. Mas isso, inclusive, foi discutido várias vezes, nos meus vídeos também, na solenidade que teve na Câmara dos Deputados, que foi discutido também por mim, por outras pessoas profissionais que estavam lá, o Dr. Kleibritz também defendeu. O quê? Existe um estudo que foi feito na Inglaterra, alguns anos atrás, menos de 10 anos atrás, que descobriu-se que, a despeito desses dados estatísticos que nós temos, que mais ou menos 7% da população mundial tem TDAH, 30% da população carcerária apresentavam sinais de TDAH. Então, eu tenho certeza que se esse estudo for feito no Brasil, vai dar um resultado semelhante. Por que isso? Pessoas com TDAH praticam crimes? Não. Pessoas com TDAH enfrentam dificuldades específicas que acabam impactando na sua vida social, no seu desempenho profissional e, de repente, por um azar da vida, não conseguindo recursos para poder se estruturar, ficam marginalizadas. E pessoas marginalizadas acabam cometendo delitos, de repente, até para sobreviver e vão para a cadeia. Então, o que eu estou dizendo é que a oneração do TDAH, como você mesma falou, é uma questão de saúde pública. Por quê? A partir do momento que aquela criança não tem condução, vira um adolescente que vai ser marginalizado, um adulto delinquente, vai para a cadeia e vai onerar do mesmo jeito. Então, o TDAH ele tem que ser visto com essa seriedade, como uma questão realmente de saúde pública para continuar tendo a possibilidade de evoluir na sua vida, né Lara? É super importante, né? Então, a BDA tem feito um trabalho bem legal em relação a isso, né? Então, eles estão envolvidos, porque a gente já tem um número muito importante de estudos, né? E aí o que tem questionado, enfim, eu assisti até o Dr. Rode falando, né, que é um dos pesquisadores mais importantes do nosso país, né, sobre o TDAH, e da conduta como foi feita essa revisão de meta-análise, né? Porque eles fizeram uma revisão. Então, a revisão de meta-análise, para quem não sabe, eu pego pesquisas importantes, né? Então, pensando na questão científica, a gente tem níveis quando a gente vai pensar base em ciência, a gente vai pensar em níveis de evidência. Então, evidências mais fracas e evidências mais robustas, né? E aí, quando a gente vai pensar em estudos de meta-análise, então, esses estudos, eles têm essa questão. E aí, então, eles pegaram esses estudos importantes e fizeram um estudo de meta-análise para justificar essa documentação, né? E é isso que o professor Rode questionou. Então, como é que foi feito esse estudo? Vamos reavaliar, vamos entender como é que se chegou a esses dados, né? Enquanto eu trabalhei, não estou mais no SUS, a gente não tinha, né? A gente tinha que trabalhar com essas crianças, fazia o acompanhamento psiquiátrico, mas sem a medicação que a gente sabe que é o nível A de evidência. Né? Que Ou seja, quando era necessário prescrever o psicoestimulante,
O SUS não conseguia... Não, eles têm uma medicação... Porque o TDAH, como outros transtornos, a gente tem as medicações que são as medicações de primeira linha, né? De primeira indicação. Mas a gente tem outras medicações que podem ser utilizadas. Então, essas outras que estão na grade do SUS, elas são receitadas, né? Mas a gente já sabe da importância e da eficácia dessa medicação, né? Que a gente vai entender como a medicação padrão ouro. Padrão ouro, né? Que são os psicoestimulantes de primeira linha, né? No Brasil, estão liberados o metilfenidato e a lisdexanfetamina, né? Embora, acredito que apenas o metilfenidato seja disponibilizado pelo SUS em algumas regiões através de leis locais, mas não na lei federal, no RENAME direitinho, ainda não tem não, né? Tem.